Você que tem acompanhado essas palavras, é muito importante a sua aprovação. É importante que você curta para que essas palavras possam ser melhor divulgadas. Na Bíblia e no reino de Deus, nós vemos pessoas comuns com histórias extraordinárias. Na verdade, são pessoas marcadas por servir a Deus, marcadas por experienciarem a grandiosa presença de Deus em milagres e em manifestações na sua vida, né? Em Romanos 6, 22 e 23 está escrito assim: Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele fala de pessoas que foram tiradas da servidão, do pecado e se tornaram feitos e foram feitos servos do Deus vivo. Então, a principal marca que nós temos na nossa vida é o servir, em primeiro lugar a Deus e depois servir as pessoas. Esse é o nosso verdadeiro chamado. E ele fala que aqui está a verdadeira libertação, né? Vem do servir. A Bíblia sempre confirma que nós somos escravos de Jesus e servir ao Senhor Jesus, na verdade, é uma arte espiritual. Então, qual é essa marca do cristão? Toda vez que um homem se tornava escravo ali na lei, no Velho Testamento, o seu senhor o levava perante os juízes, perante os magistrados, e em Êxodo 21:6 diz assim: Então o seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma só vela. Então aquela pessoa era marcada, estava marcada e lhe servirá para sempre. Então a pessoa estava marcada para sempre como servo. Em 1 Pedro 2,9, no Novo Testamento, diz assim, Pedro escrevendo essa carta, ele diz: Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na verdade, todos nós estávamos presos nas trevas. Jesus tem uma voz de comando muito forte. Ele nos chama, nos retira da prisão das trevas e nos traz para a maravilhosa luz. Qual o significado dessa luz? Essa luz é poder ver a salvação, é poder ver o Senhor, é poder reatar com o Pai. Então é isso que ele está falando sobre essa grande libertação que nós recebemos. Nós somos sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. Então, em Levíticos 8, capítulo 8 todo, fala sobre o sacerdócio. O chamado sacerdotal. Então ele vai falar de toda uma unção, de uma consagração, de uma confirmação do chamado do sacerdócio. Então diz assim: Moisés também fez chegar os filhos de Arão. Arão e sua família tinham a representatividade do sacerdócio levítico. Então Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o seu polegar do seu pé direito, sobre o seu polegar do seu pé direito. Então, qual o significado disso, né? Eles recebiam uma unção de sangue no polegar direito, porque a orelha representa o ouvir Deus, o ouvir a palavra dele. E essa palavra ouvir no original, ela já inclui a obediência. O significado do ouvir já inclui o obedecer. Jesus sempre dizia essa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse nós vemos a repetição dessa frase muitas vezes. Então, a nossa orelha representa o ouvir e o obedecer. Nós temos o chamado de servo. O servo que não ouve direito, ele não obedece, ele não cumpre o propósito do seu senhor direito.
Então, o polegar direito, a mão direita, tem o simbolismo da autoridade. O polegar é onde nós pensamos todos os objetos. Então, o significado das nossas ações, que as nossas ações possam estar debaixo da autoridade de Deus, o nosso serviço esteja debaixo da autoridade de Deus. E os pés também, o polegar direito é aquele que traz o equilíbrio para caminharmos. Os polegares, né, tanto esquerdo como direito dos nossos pés, eles trazem o equilíbrio para a nossa caminhada. Então, ou seja, a nossa caminhada de vida, ela tem direção porque ela está debaixo do equilíbrio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós temos esse chamado para o sacerdócio, é um chamado de servir, é um chamado de servir com alegria, é um chamado de servir assim ao Senhor. Nós somos marcados pelo sangue de Jesus Cristo, né? Então, isso é uma arte, é a arte de servir, né? Então, essa arte de servir, ela está contida na permanência, na perseverança, quando nós insistimos, quando nós permanecermos, insistindo em ouvir, insistindo em ter a direção para as nossas ações, insistindo em ter direção para a nossa caminhada. Jesus em Mateus 13:44, ele está ali em Mateus falando sobre parábolas, tentando explicar o reino de Deus, e aqui em um versículo ele explica de maneira bem clara o que significa o reino dos céus. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, achando-a um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, ele não está dizendo que ele só foi, ele está dizendo em sua alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Então, Jesus está falando do valor do reino de Deus que tem que ser tomado, que tem que ser trocado com alegria. Então, ele está dando uma valoração para o reino de Deus aqui no nosso interior. Qual é a valoração que Jesus dá? É tudo que temos. Aquele homem vendeu tudo que ele tinha e ele não fez com tristeza. Então essa troca no nosso interior, ela tem que ser feita com muita alegria. É tudo que temos que tem que estar à disposição, que tem que ser trocado diante de Deus. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, a troca dos valores é para ser feita com alegria, com contentamento, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor traz libertação. Então, o contentamento em servir, o contentamento do reino de Deus que está dentro de nós, o contentamento, a alegria da salvação, é isso que nos liberta, né? Então nós temos que entender que o contentamento ele não vem quando nós pedimos. O contentamento é um aprendizado. Ali em Atos 16, esse capítulo todo fala da prisão de Paulo e Silas. Eles foram jogados na prisão, açoitados e presos pelas mãos, pelos pés. E à meia-noite eles começaram a cantar, a adorar o Senhor e a orar. E nós vemos que um terremoto acontece ali. Todas as portas da prisão são todas abertas, Paulo e Silas são abertos das cadeias onde eles estavam, e o carcereiro, quando chega, ele havia saído, quando o carcereiro chega, ele queria tirar a sua vida, né? Porque ele não sabia o que ele ia fazer. E Paulo falou: não, nós estamos todos aqui. E depois você leia a história, a família desse carcereiro toda se converte por tamanha presença de Deus. Por quê? Porque Paulo e Silas estavam ali aprendendo a permanência, aprendendo o contentamento, aprendendo a alegria em situações adversas. Nós temos vivido tanta situação difícil esse ano, situações que entristecem nosso coração, mas é preciso aprender a alcançar esse equilíbrio do contentamento no nosso interior, porque o Senhor Jesus começa a trazer manifestações de milagres e vitórias na nossa vida, né? Nós precisamos aprender o equilíbrio de enxergar oportunidade em cada dificuldade, porque a nossa tendência é enxergar dificuldade em cada oportunidade. Então, Paulo pôde escrever em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele falava
Isso com consistência, porque ele sabia verdadeiramente o que era alegrar-se no Senhor em situações que não traziam alegria, em situações em que ele havia sido açoitado, que estava preso, humilhado. Ele devia estar com o espírito quebrado, né? Porque essas coisas quebram o espírito de qualquer pessoa. Mas foi nesse momento que ele aprendeu que o verdadeiro contentamento, ele vem nessas horas, quando você se dispõe a manter esse equilíbrio da verdadeira alegria que está no reino de Deus, para a sua vida externa. E foi isso que ele fez, né? O contentamento é uma grande libertação. Tem uma frase que todo mundo gosta muito, né? Fala que o louvor liberta. É nesse sentido, nessa profundidade que nós devemos entender, porque isso aí nos traz capacitação para vencermos as crises, para vencermos o caos, situações literalmente de prisão que Paulo viveu, que foi uma situação de abuso ali, que nem culpado ele era, para nos trazer uma grande libertação, uma libertação que só Jesus pode nos trazer através do seu reino e do seu poder. Não são coisas humanas, mas é preciso entender que nós temos a marca, o sangue, o chamado do serviço, a marca do sangue de Jesus na nossa orelha direita, no nosso polegar direito, para que nossas ações tenham essa consistência, e no polegar do nosso pé direito, para que o nosso caminhar seja debaixo do poder e da autoridade do nosso Senhor Jesus.